trazer, em linhas gerais, esses princípios que norteiam essa visão, porque, claro que a gente pode detalhar isso, assim, num nível tão mais específico, que a gente, às vezes, tem um workshop de parto ativo, que dura um dia inteiro, mas não vai ser o nosso objetivo aqui, né? Então, eu vou trazer essa historiazinha, assim, de como tudo aconteceu, e depois falar um pouquinho sobre esses princípios que norteiam o parto ativo. E como a Cris colocou, né, vocês podem fazer perguntas. Para mim é bem tranquilo assim, fiquem à vontade, tá bom? A gente vai se organizando no tempo, vamos no máximo aí até umas 10h30. Então, para eu começar mostrando para vocês, eu não sei se todas conhecem, mas esse é o livro da Janet Balaskas, né? O Parto Ativo. Essa é uma capa, a última capa, né? Porque a gente tem outras 2 capas de edições brasileiras. E a Janet, ela, então, em Londres, quando grávida do seu primeiro filho, isso no final da década de 70, ela começou a praticar yoga junto com um grupo de amigas, assim, todas estavam grávidas ao mesmo tempo, já praticavam yoga, e elas começaram a estudar e praticar um yoga mais específico e confortável para elas, que estavam gestantes naquele momento. E aí ela teve a primeira filha dela, e aquilo, pelo que ela nos conta, impulsionou ela a continuar estudando ainda mais sobre o parto. E ela começou a pesquisar em museus, né? Naquela época, acho que a internet não é o que é hoje. Então, pelo que ela nos conta, ela ia em loco mesmo nos museus pesquisar sobre a história do nascimento. E o que chamou a atenção dela foi que todas as imagens que ela encontrava de mulheres parindo, das culturas antigas e nos diferentes lugares do mundo, todas essas imagens, as mulheres estavam em posições verticalizadas, esculturas gregas, imagens bem antigas mesmo. Ela nunca via uma imagem de uma mulher deitada dando à luz ao seu bebê. E aí, a partir disso, ela teve essa iniciativa de fazer um estudo detalhado da pelvis feminina, de como que era a dinâmica desse processo fisiológico na mulher, por que aquelas mulheres todas, né, pariam de pé, né? Então, ela coloca que é como se fosse uma coisa, assim, que não fosse de uma cultura, era uma coisa do corpo feminino, porque aquilo transcendia a cultura, né? Diferentes lugares, em diferentes momentos históricos também. E aí, a partir dessa análise da pelvis feminina, ela foi percebendo desses estudos que toda a fisiologia do corpo da mulher, ela foi preparada, na verdade, para o nascimento do bebê acontecer numa posição verticalizada. E diferentes fatores favoreciam o processo quando ele acontecia assim, né? Tanto para a mulher quanto para o bebê. E aí, nessa época, lá em Londres, se vivia um contexto assim, em termos de nascimento, de parto, bem diferente do que é hoje, porque era como até acontece aqui no Brasil, basicamente, o nascimento humano, né? A mulher vai para o hospital, ela é induzida, fica deitada, tem anestesia, daí, então é um parto conduzido, medicalizado, né? E aí ela, com todo esse estudo e então já dando aula de yoga para gestantes, ela começava a incentivar as mulheres a terem seus partos em posições verticalizadas, a se movimentarem livremente durante o trabalho de parto. E as mulheres, quando iam para o hospital para ter o bebê, não conseguiam isso, porque os hospitais não permitiam e os médicos não aceitavam. E aí voltavam frustradas lá para ela para contar da sua experiência, né? E então ela começou a ficar incomodada com isso e ela se sentia um pouco responsável, porque de uma certa forma ela tinha motivado as mulheres a terem essa vivência
e o não, então aquela frustração acabou das mulheres acabou motivando ela a buscar uma forma mesmo de se manifestar. E aí o que ela nos conta é que alguns médicos, haviam na verdade alguns médicos que apoiavam, que começaram a apoiar e a incentivar as mulheres a terem esses partos verticalizados, mas era minoria. A gente começa a ver a história e quem participa um pouco do contexto de humanização aqui no Brasil vê as semelhanças, né? Dada a diferença do tempo, isso aconteceu lá na final da década de 70, começo da década de 80, mas a gente vive esses processos também por aqui. E aí, o fato é que, então, a partir de muito estudo, muita pesquisa, começando a ter já mais uma ressonância e um apoio das pessoas, ela organizou uma passeata. E aí, não era uma passeata, na verdade, ela organizou uma ação onde ela e essas mulheres, alunas dela, iriam para o principal hospital de Londres, ficar de cócoras no saguão do hospital. Isso era o que elas queriam fazer. Elas iriam entrar lá no principal hospital onde as mulheres iam ganhar bebê e iam ficar de cócoras ali para manifestar, fazer uma manifestação em prol dessa forma de parir. Só que ela conta para nós que em 3 semanas ela começou a receber tanto apoio, tanta gente dizendo que ia na manifestação, que daí a coisa ganhou uma proporção inesperada e ela reuniu 6.000 pessoas em Londres, então, e aquilo virou uma passeata em prol do parto ativo, e esse nome surgiu, então, para ela, fazendo oposição ao manejo ativo do trabalho de parto, porque dentro dessa condução médica do nascimento, esse é o termo, né? Então, é um manejo ativo do trabalho de parto, que é o médico, o profissional manejando, conduzindo ativamente o processo. Então, você faz uma indução quando atinge uma determinada idade gestacional, não espere entrar em trabalho de parto, e daí daquela indução, você, num dado momento, dá anestesia e estimula o nascimento. Então, é tudo manejado ativamente por um profissional. É um parto medicalizado, que a gente chama. E em oposição a isso, ela ela dá esse nome para esse movimento delas, né? Parto ativo, e é um nome que pegou, né? Ela mesma fala assim que ela nunca imaginou que esse nome pegaria tanto como pegou, porque ele acaba refletindo uma oponência a essa postura onde a mulher fica passiva e o profissional fica ativo durante o processo do trabalho de parto. Então, a ideia aqui é desconstruir isso, né? Então, a mulher fica ativa durante o trabalho de parto e o profissional, ele, num primeiro momento, a gente até pensa que ele fica mais passivo, mas é um passivo no sentido de não intervir sem necessidade, mas ele está altamente ativo ali também, porque ele está atento a tudo que está acontecendo, né? E às vezes não fazer nada dá mais trabalho do que sair fazendo um monte de coisa. Então, os profissionais que conseguem acompanhar uma mulher num trabalho de parto ativo, ou seja, num trabalho de parto onde o corpo dela está se expressando livremente, esse profissional ele está sim muito atuante, porém é uma atuação que exige dele uma postura de espera e de não fazer nada que não seja efetivamente necessário. Isso dá um trabalhozinho para a gente, ainda mais quando a gente aprende na vida que a gente tem sempre que estar fazendo alguma coisa, tem que estar sempre se adiantando para evitar um problema. Então, é uma atitude bem, assim, que exige realmente uma certa maturidade, tanto profissional quanto pessoal mesmo, de quem está ali acompanhando o processo. Mas o fato é que a partir desse momento, esse nome parto ativo, ele acaba ficando como que uma marca mesmo de uma forma de você se portar durante o nascimento do seu filho. E aí,
o trabalho da Janet e de todas aquelas mulheres e homens naquele começo, né? O Michel Audin, por exemplo, que é um dos obstetras pioneiros dessa questão da humanização do parto, sempre esteve ali nesse começo com ela, apoiando. Esse trabalho passa a ser um trabalho de educação, porque a partir de toda aquela informação que se tinha, você tinha toda uma população para educar de mulheres e de profissionais, né? Mas isso foi acontecendo e até me lembrei agora aqui, eu não sei se vocês assistiram ou já viram aquela série The Crown, que fala sobre a Rainha Elizabeth, né, ali da Inglaterra. Como eu e meu marido tivemos Covid recentemente, a gente teve uns tempinhos de ficar na TV e nós começamos a ver essa série. E ali mostra o nascimento do terceiro filho dela. E aí o meu marido ficou indignado quando ele viu, porque a gente pensa assim, em Londres, né, que tem toda uma cultura enfim, de parteiras já, isso desde antes de parto ativo, mas foi bem, quando eu fui ver as datas, era bem esse período do manejo ativo do trabalho de parto. E daí é muito interessante, porque quando ela começa a sentir as dores, aí chega aquele, mas é assim, daí mostra a cena, chega uns 10 carros assim, né, no palácio, e desce aquele monte de parteira e tal, e desce médico. E aí o que acontece? A primeira coisa, eles dão anestesia, ela fica deitada, imóvel o tempo todo, e é bem interessante porque a gente consegue ver a passividade da mulher durante o processo, assim, né? Então, é tudo conduzido e você chega a se perguntar assim, tá, e ela? Né? Então, é como se a mulher realmente, assim, ela não participasse, ela apenas está ali gestando e aí ela se dispõe a que alguém venha, faça tudo o que tem que fazer e o bebê sai. Então, o parto ativo, ele surge com essa proposta de mostrar o que é o nascimento, em termos fisiológicos mesmo, sempre apoiado nas evidências científicas, né? Então não tem nada assim de loucura, ou que as pessoas falam, tá querendo retornar, correr risco, porque agora a gente já tem tantos recursos da medicina, então não se trata disso, se trata mesmo da gente olhar para o processo como ele foi desenhado para ser, e a gente entende isso, e a partir disso a gente até se encoraja, né? Para viver uma experiência desse porte no nascimento dos nossos filhos. E é muito bonito como a Janet trata isso, porque ela faz todo esse processo de educação, isso há anos, né? Mas ela sempre fala assim que o nascimento de um filho nunca pode ser frustrante. Então, a primeira vez que ela veio no Brasil, isso foi em 2011. Depois, quando ela veio de novo, em 2012, e a gente fez uns cursos mais longos, assim, ela ficou bem tocada como que haviam mulheres no Brasil muito frustradas e muito sofridas com a história de nascimento que tiveram dos seus filhos, né? E às vezes é comum nesses cursos, quando a gente começa a ver e lembrar das nossas histórias, a gente se emociona, chora. Então, naquele momento, isso aconteceu com muitas mulheres, assim. E a gente percebe, então, uma dor mesmo que fica em algumas pelo nascimento, pela história do nascimento do filho. Então, ela explica, mas ela sempre fala que o nascimento de um filho nunca deve ser motivo de frustração, porque, na verdade, há momentos em que a natureza precisa de ajuda, né? Isso é real e a gente daí tem todo esse arsenal dentro da medicina justamente para ajudar. Mas independente disso, não há um resultado esperado, não há assim um ideal. O que há é uma vivência de um processo de uma forma consciente e podendo fazer escolhas, né? Então, isso é o que a gente entende que é essa filosofia do parto ativo. Deixa eu ver se eu falei tudo para vocês. Então,
dentro dessas questões dessa visão do corpo feminino e do processo de trabalho de parto, a gente vai sempre buscar olhar, então, para a questão da nossa pelvis, né? De como a nossa pelvis é estruturada e como ela funciona para um parto de um bebê. Tem também a questão da própria anatomia do útero, né? Como que esse útero, como é o útero? O que acontece com esse útero que, quando ele não está grávido, ele é como uma pera e depois, numa gestação a termo, ele é como uma melancia, né? A gente já parou para pensar no trabalho que é isso para o corpo e o que acontece e como eu posso ajudar, então, o meu útero a funcionar bem para o nascimento do meu bebê. Tem também a grande questão da gravidade, que é o que, quando a gente para pensar, a gente realmente se dá conta que é tão óbvio essa questão da gravidade atuar sobre o nascimento humano numa posição verticalizada, que a gente passa a não entender como que ainda a gente se dispõe a não usar essa força a nosso favor, né? E a questão dos hormônios também, porque regendo todo esse processo que é mecânico, que é químico, existe essa orquestra, assim, né, dos hormônios muito bem orquestrados para que tudo funcione, para que tudo dê certo. Então, é uma compreensão desses aspectos, assim, em linhas gerais, que vai fazer com que a gente visualize o nascimento humano de uma forma muito natural, e então é mais uma questão da gente permitir que a natureza funcione e aí ela funciona, né? Então, tudo bem até aqui? Eu vou falar bem rapidinho para vocês, assim, né? Porque não tem como a gente se aprofundar em tudo, mas aqui vou tentar mostrar. Esse seria um formato, deixa eu só abaixar minha câmera aqui. Esse aqui é o formato da nossa pelvis, tá? Então, basicamente não. Aqui nós temos quatro ossos e 4 articulações, né? Então, a gente tem aqui os ossos ilíacos, não sei se vocês conseguem ver. Aí, aqui atrás, a gente tem o final da nossa coluna, que é o sacro, né? Que é essa partezinha, assim, como se fosse uma conchinha. Então, aqui em cima, cresce toda a coluna, vértebra por vértebra, e ela finaliza assim, formando uma conchinha mesmo. E esse é o penúltimo osso da coluna, né? Porque aqui a gente tem o cóccix, que é esse pedacinho aqui. Então, a nossa coluna, ela termina dessa forma, que é bem o que a gente tem aqui atrás. Se a gente colocar a mão, a gente pode sentir. Eu falo que é a marquinha do biquíni fio dental, né? Quando a gente vai pra praia, fica de fio dental, é a marquinha do biquíni. Então, até se vocês todas quiserem colocar a mão, eu acho que é legal. Coloca a mão bem lá no cóccix, e vocês vão ver que o cóccix, ele já tá bem ali, quase no ânus mesmo, né? É bem lá no finalzinho. E esses ossos, eles são conectados por articulações. Então, o que acontece durante a gravidez é que o nosso corpo, ele libera um hormônio chamado relaxina, e a relaxina, ela deixa as nossas articulações mais moles, mais flexíveis, né? E isso faz com que a gente ganhe uma mobilidade óssea que a gente não tem quando não estamos grávidas, porque a gente não tem essa grande quantidade desse hormônio no corpo. Então, você pega uma estrutura que é rígida, né? Então, aqui a pelvis, a princípio, ela é uma estrutura rígida, mas em função de estarmos grávidas e temos mais relaxina, ela ganha uma mobilidade que parece pouca, mas na hora que o bebê precisa fazer o movimento de nascer, ela é bastante, ela faz muita diferença. Então, aqui onde a gente tem a sínfise púbica, por exemplo, que é o que a gente também consegue sentir. Se a gente pegar bem aqui, no início aqui
da vagina, a gente sente esse durinho, que é a síntese púbica. E quando a gente está grávida, às vezes ela fica dolorida, fica bem sensível. Porque com a relaxina, por exemplo, ó, daí a gente faz isso aqui na pelvis, que a gente usa para demonstrar, é a ação da relaxina. É meu dedo aqui afrouxando as articulações. Então, eu ganho uma mobilidade aqui, e essa síntese púbica chega a ter 1/3 a mais, chega a crescer quase 1 centímetro, né? Ela pode expandir um pouquinho assim. Por isso que às vezes fica doloridinho aqui quando a gente está grávida. Então, 1 centímetro de abertura, puxa, é tão pouco, mas é tão suficiente para um bebê na hora que ele precisa fazer o movimento do nascimento. E aí, um outro detalhe, que é onde a gente entra com a questão da posição vertical para parir, tá nas articulações aqui atrás, nas articulações sacroiliacas, que são essas duas aqui, que unem o sacro aos ossos ilíacos, tá? Então, essas articulações também ganham mobilidade. Todas as articulações do corpo ganham mobilidade. Eu não sei se vocês conhecem ou se já aconteceu com vocês de ter mulher que engravida e o número do sapato cresce, por exemplo. Eu calçava 35, agora grávida comecei a calçar 36, 37. Porque é como se todos os ossos do nosso corpo, eles conseguem se expandir um pouquinho, porque cada articulaçãozinha do corpo está envolvida por relaxina, então está mais mole, está mais frouxa. Outra questão, nas aulas, por exemplo, de yoga, é comum a mulher falar assim, nossa, nem sabia que eu tinha tanta flexibilidade, porque a gente acaba ficando mais flexível num exercício de alongamento durante a gestação, também é feito desse hormônio no nosso corpo. Então, a relaxina atuou aqui nessas duas cartilagens que unem o sacro aos ossos ilíacos, tá? Deixa só eu fazer minha relaxina aqui funcionar. Aí. E isso, gente, vai acontecendo ao longo da gestação, tá? Então, aqui, ó, esse osso, que é uma estrutura rígida, ele ganhou também uma mobilidade. E aí, essa aqui também é uma cartilagem que une o cóccix ao sacro, aqui também é uma cartilagem. Ela também ganha uma mobilidade. Então, o que isso interessa para nós em termos de fisiologia do parto? Toda essa estrutura pélvica que é rígida, porque é uma estrutura óssea, ela está preparada, porque é por aqui que o bebê sai, né? Então, se a gente pensar, a minha pelve está bem aqui. E o meu bebezinho, quando eu estou numa gestação a termo, o meu bebezinho está aqui. E é por aqui que durante o trabalho de parto ele vai passar, ele vai se encaixar para durante o parto ele sair, tá? Então essa estrutura, ela está previamente mais flexível para preparar a saída o nascimento do bebê. E aí aqui um outro detalhe da pelvis que eu quero mostrar para vocês antes da gente encerrar, eu não sei se dá para vocês perceberem, mas a pelvis, ela tem um formato de um funil, tá? Ela tem uma abertura em cima, ou seja, uma entrada, e ela tem uma saída. Fica difícil mostrar assim, né? Mas enfim, aqui, se eu pego, por exemplo, a entrada da pelvis, o maior diâmetro de entrada da pelvis, porque não é um círculo perfeito, tá? É meio oval aqui o negócio. Então, o maior diâmetro para você entrar, ele é lado a lado. Ele é de um lado para o outro. Essa distância é bem maior do que essa. Então, quando eu entro na pelvis, bebê, eu vou ter esse diâmetro como o maior, de um lado para o outro. Ok, quando eu vou sair da pelvis, o diâmetro maior muda, tá? Então, quando eu vou sair da pelvis, aqui é a saída. Vocês estão vendo que aqui a gente tem esses dois ossinhos, ó,
que a gente até consegue sentir quando a gente senta, são aqueles ossinhos que ficam bem no meio do bumbum. Então, eu tenho esses dois ossinhos aqui que acabam estreitando a saída da pelvis no diâmetro de lado a lado. E aí, a saída da pelvis, ela acaba ficando maior de frente para trás. Essa é a maior abertura da pelvis para sair dela. E ainda se eu considerar que o meu corpo está repleto de relaxina porque eu estou grávida, eu ainda posso considerar que esse osso, que é o sacro, ele tem uma mobilidade. Ele pode se expandir levemente para trás e o cóccix também, porque as minhas articulações estão mais moles, então eu ganho até 1/3 de espaço na saída da pelvis, em função dessa possibilidade do sacro e do cóccix se moverem, tá? Então, eu tenho isso, mas, em função da relaxina, eu passo a ter isso. É 1/3 a mais de espaço, é bastante. Porém, eu só tenho isso aqui se eu não estou numa posição deitada, reclinada, sentada. Se eu tô com o meu sacro e o meu cóccix apoiados em uma cama, em uma maca, né? Se eu estou com eles assim, eles não têm a possibilidade de expansão, porque eu tô com todo o peso do meu corpo apoiado sobre o sacro, sobre o cóccix. Então aqui não tem espaço pro osso trabalhar, para minha pelvis se adaptar à saída do meu filho, do meu corpo. Se eu assumo qualquer posição verticalizada, e aqui é qualquer, pode ser até em pé, pode ser ajoelhada, pode ser de pé, pode ser de cócoras, pode ser agachada, enfim. Se eu libero essa parte aqui, pode ser de lado. Tem mulheres que ganham bebê deitadas, mas estão de lado. Se eu libero essa parte aqui do meu corpo, aí a minha pelvis consegue expandir e ter mais espaço para a saída do bebê. Isso é fundamental e faz toda a diferença, porque agora que vocês tiveram essa visão da pelvis, pensem que o bebê, ele faz um giro dentro da pelvis para nascer. Porque aí a cabecinha do bebê, todas as cabeças, né? Mas ela também tem um maior diâmetro. E é esse diâmetro aqui de frente para trás, né? Então, quando a gente pega na nossa cabeça, até a gente consegue sentir. Esse é um exercício que a gente faz também. Mas só para vocês terem uma ideia. Coloquem a mão assim na cabeça de vocês. Sintam o tamanho dessa cabeça. E agora coloquem assim. E percebam o tamanho da cabeça, né? Então, esse tamanho, ele é maior. É o maior diâmetro que a gente tem. E quando o bebê, então, vai nascer, ele vai buscar conectar o maior diâmetro da cabecinha dele com o maior diâmetro de entrada da pelvis e depois o maior diâmetro de saída da pelvis. E aí ele vai precisar, de todo modo, fazer um giro. Isso aqui em pé, não sei se vai rolar, hein, meninas? Porque normalmente eu tô sentada para fazer, mas vamos lá. Vou tentar mostrar para vocês. O bebê, então, quando ele entra, ele vai entrar na pelvis. E ele vai encaixar o maior diâmetro da cabecinha dele com o maior diâmetro da entrada. Então, ele entrou. Agora, para sair, ele precisa fazer um giro dentro da pelvis, porque na hora de sair, ele não está com o maior diâmetro da cabecinha no maior diâmetro da saída. Então, quando ele está... Isso tudo acontece durante o processo de parto. Ele gira lá dentro e aqui, na hora de sair, como eu estou numa posição verticalizada, o meu sacro e o meu cóccix estão livres. E aí o meu bebê, ele tem muito espaço para fazer o movimento de saída, tá? E aí o bebezinho, depois ele faz um outro giro, porque o ombro precisa passar, mas enfim. A gente não tem como chegar num nível de detalhamento, até por causa do tempo, mas a ideia é mostrar para vocês essa mecânica. Isso é basicamente uma coisa mecânica, né? A gente entende ali o formato da pelvis
percebe como é e entende que existe ali uma forma mais fácil de fazer, tanto para a mãe quanto para o bebê. E é claro que quando eu também libero essa parte aqui, a minha sensação de dor diminui, porque aqui é repleto de terminações nervosas, né? Então, quando durante o meu trabalho de parto eu não tô com essa parte sobrecarregada, porque se eu tô deitada, reclinada, todo o peso do meu corpo tá aqui em cima. Isso também vocês podem fazer experiência. Assume aí uma posição de parto, essas tradicionais que a gente vê na televisão, e perceba que todo o peso do seu corpo está apoiado aqui. A gente está com as pernas para cima e com o peso apoiado aqui. Então, a minha percepção, a minha sensação de dor é uma. Quando eu libero essa parte, muda a minha percepção de dor também muda, porque eu aliviei o peso, a pressão aqui nesses nervos. Bom, mas em linhas gerais, essa é a ideia do parto ativo em relação a essa questão da pelvis, né? Então, eu tenho uma mobilidade, eu tenho um formato de funil, então eu realizo um giro lá dentro, porque o bebê ele precisa entrar de um jeito na pelvis e sair de outro, então ele gira dentro da estrutura óssea e, enfim, basicamente é isso. Daí a gente tem também, além dessa questão da pelvis, a questão de olhar para o nosso útero. Aí aqui, talvez... bom, eu vou só falar, porque eu não tenho uma imagem. Mas o nosso útero, ele é como se fosse uma grande... Ele é um músculo, tá? Então, o útero, ele é formado de fibras musculares. Então, o nosso útero é como se fosse uma sacolinha com a boca virada para baixo. E quando nós não estamos grávidas, isso tem ali o tamanho e até o formato de uma pera. Então, vamos imaginar uma pera e o cabinho da pera tá virado para baixo, né? Então, ele tá ali o útero, normalzinho. E quando a gente engravida, essas fibras musculares, então, desse útero, elas vão precisar expandir, porque um útero de uma gravidez a termo, ele chega aqui, ele finaliza o que a gente chama de topo do útero, né, que seria o fundo, ele vem até o nosso diafragma aqui, e o útero que antes tinha esse tamanho de pera, ele passa a ter um tamanho de melancia. É um crescimento de cerca de 200 vezes que acontecem nessas fibras musculares. Então, qual que é o grande trabalho dessas fibras durante a gravidez? Não permitir que o bebê saia, né? O bebê não pode sair antes da hora, porque o bebê tem que ficar dentro do útero para ele se desenvolver. Então, essas fibras, elas vão se alongando e se fortalecendo para o bebê não sair. Porque pensem, gente, a força da gravidade é puxar o bebê para baixo. Eu tô andando o tempo inteiro e o bebê tá aqui, e o bebê tá aqui. Então, o útero, que é essa sacola, daí aqui que eu vou tentar mostrar para vocês. Então, imaginem que tem uma coisa redonda aqui, né, na minha barriga, é o útero. E aqui ele finaliza com uma boquinha, que é o colo do útero. Então, mais ou menos bem esse desenho aqui. Aqui, no colo do útero, ou seja, que é a boquinha da sacola, a entrada e a saída de tudo, as fibras musculares, elas são circulares. Então, elas são nesse formato, são circulares as fibras aqui. E aqui, mais no topo do útero, as fibras são longitudinais. Então elas vêm de cima para baixo. Muito, como se fosse um feixe de fibras aqui, fibras musculares. E além dessas duas, a gente ainda tem umas fibras oblíquas que vão cruzando o útero assim. Tudo isso se expandiu. E essas aqui de baixo, principalmente, que são as circulares, que são a do colo do útero, ficaram grossas. Elas precisaram engrossar e ficaram rígidas, porque elas precisam permanecer fechadas. O útero, então, é um músculo que tem que, nesse momento, estar firme, forte e bem rígido, porque o bebê não pode sair antes da hora. E aí, quando o movimento de nascimento inicia,
quando o trabalho de parto inicia, o trabalho dessas fibras circulares aqui do colo do útero é se amolecer, ficar fino, se amolecer e abrir. Então, veja, é o contrário do que foi feito ao longo das 40 semanas. Agora, em algumas horas, o meu útero vai precisar fazer o movimento contrário. Ele vai precisar ficar bem fininho, ele vai precisar ficar bem molinho, e aí ele começa a abrir. E à medida que essas fibras musculares aqui embaixo vão fazendo esse trabalho ao longo, isso é tudo um processo hormonal, tem toda uma dinâmica aí que vai regendo, como eu falei para vocês. Tem uma regência por trás desse processo aqui, que é feito pelos hormônios. Mas enquanto isso vai acontecendo aqui dentro, essas fibras que vão se soltando daqui, porque vão ficando fininhas e moles, elas vão subindo e vão agregando e compondo essas fibras longitudinais que estão aqui em cima para ter força de empurrar o bebezinho, né? Na hora que vem aquele momento do parto mesmo, onde a gente tem os puxos, então essas fibras elas estão muito fortes aqui em cima para ter condição de empurrar esse bebezinho para nascer. Então, a Janet sempre usa a imagem da água viva. É como se a gente ficasse aqui fazendo um movimento assim, assim. Puxa, empurra. Puxa, empurra. Então, é uma dança mesmo de fibras musculares que vai acontecendo nesse útero ao longo de todo o processo de nascimento. Porque ao final, na hora do bebê nascer, eu tenho que ter um colo de útero totalmente dilatado, né? Então, assim, essa boquinha dessa sacola que ficou fechada durante toda a gestação, agora ela tem que abrir, e antes de abrir ela fica bem fina, bem mole, daí ela abre para o bebê ter passagem para sair, e aqui em cima o meu útero está bem denso, bem forte, porque ele vai ajudar no movimento de empurrar esse bebê. E aí, entender essa dinâmica de funcionamento do útero também nos leva a perceber que quando eu quero que esse útero seja mais efetivo no movimento dele de favorecer o nascimento do bebê, como que eu ajudo isso, né? Porque isso é interno. Eu não tenho controle do tipo, contrai o útero, relaxa o útero e tal. Então, a gente não é um músculo que eu controlo de uma forma voluntária. Mas entendendo o funcionamento dele e trabalhando a favor dele, a gente também vai se conscientizando que a posição vertical, ela também acaba favorecendo mais esse processo, tá? Porque aqui, e aqui é interessante que a gente também, uma coisa é eu estar reta em pé, outra coisa é quando eu tô no parto e eu dou uma leve inclinadinha para frente. Quando eu dou essa leve inclinadinha para frente, e as mulheres naturalmente fazem isso, elas buscam um apoio e elas fazem assim, ó. É como se eu potencializasse a ação dessas fibras musculares do útero, tá? Porque o útero dentro do nosso corpo, ele não é uma coisa reta, assim, ele está levemente inclinado também. Então, essa ação da gravidade acaba também favorecendo, potencializando o trabalho do útero. E uma coisa bem legal é que quando eu não estou deitada, eu não estou sobrecarregando o meu sistema sanguíneo, circulatório, porque a nossa principal veia que leva sangue para a placenta, que é quem leva oxigênio para o bebê, ela passa por trás do útero. Então, eu tenho o útero mais o peso do bebê, o peso do líquido amniótico, todo o peso da gravidez, e se eu deito, eu jogo tudo isso para cima da minha veia, que leva sangue e oxigênio para o bebê. Então, eu sobrecarrego o bebê também durante um processo de parto, onde eu permaneço deitada, enfim, né? E ali eu estou diminuindo a oxigenação desse útero, consequentemente desse bebê. Bom, daí vamos passar agora para essa questão da gravidade, que é um ponto fundamental da gente também entender, e eu acho que já deu para vocês visualizarem, tanto nessa parte do útero como da pelvis, como que a gravidade ela é uma força natural, ela é uma força da natureza e que a gente não aproveita ela
para o processo. E a gente poderia aproveitar ela para o processo, porque ali na descida do bebê pela pelvis, né? É como se o bebê tivesse que escorregar. E se vocês observarem, esse formato do sacro, assim, ó, ele é quase que um direcionador mesmo, ele é um escorregador. É isso aqui, ó, eu vou tirar e, ó, é isso aqui, ó. Então, o bebê, ele tem que fazer isso. Se eu tô assim, o bebê, ele tem que fazer isso. Então, a gravidade, ela acaba sendo uma força extra para o nascimento humano e que a gente acaba desperdiçando, tá? Então, ela atua nessa descida do bebê, né? O bebê, ele desce e gira ao mesmo tempo. Então, a gravidade, ela atua nisso, ela potencializa a ação do útero, ela maximiza a oxigenação do bebê, né? Então, e ela diminui a percepção da dor, por causa daquelas questões que a gente conversou, que você não está comprimindo ali aqueles nervos com todo o peso do útero. E basta a gente pensar que no final da gravidez, nenhuma mulher deita para relaxar de barriga para cima, né? Nem para dormir. Você não consegue, porque é extremamente desconfortável. Então, a gravidade, ela atua no processo do nascimento, facilitando a vida do bebê e da mãe, porque ela potencializa a ação do corpo. Daí, naquele exemplo que eu estava falando para vocês do sacro, que algumas mulheres acabam tendo o bebê deitada de lado, porque às vezes foi muito exaustivo, às vezes ela não tem força ou está com alguma anestesia para permanecer de pé. Então, quando você se deita para ganhar o bebê, você perde essa ação da força da gravidade, é um fato, mas você pode ainda assim seguir um processo que é fisiológico, né? Acontece bastante, porque às vezes o processo ele pode ser extenuante para a mulher, ou enfim, a gente não sabe, mas acontece e tudo bem, porque você teve toda a ação durante o trabalho de parto, né? O trabalho de parto é uma fase, parto é outra fase, e aí tem depois a saída da placenta, então tudo isso, a gravidade atua muito bem em tudo isso. O peso do bebê, por exemplo, durante o trabalho de parto, quando o útero precisa amolecer, afinar, amolecer e abrir, o peso da cabeça do bebê pressionando ali o útero, esse peso favorece o trabalho do útero também, porque o peso da cabeça do bebê faz com que determinadas substâncias sejam liberadas em maior quantidade, né, que são as prostaglandinas, é uma espécie de hormônio, então isso é liberado localmente. Esse não é um hormônio liberado no cérebro, que vai pela corrente sanguínea e tal, não. Esse ele é produzido localmente. Então, com o peso da cabeça do bebê aqui no colo do meu útero, eu estimulo a produção da prostaglandina, que faz com que as fibras musculares se amoleçam e o trabalho vai acontecendo. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que existe uma harmonia e um sincronismo, assim, por trás do nascimento humano, sabe? É tudo muito, muito perfeitamente desenhado mesmo para funcionar, para dar certo. Mas o que acontece é que a gente não entende esse processo e a gente acaba mexendo nele. E aí, quando você mexe em um fator, já impacta no outro, impacta no outro, impacta no outro. Então, aí acaba que não tem um resultado satisfatório, às vezes, nem para a mulher, nem para o bebê, não tem. Daí você acaba tendo que cada vez intervir mais, né? Dentro dessa filosofia do parto ativo, o que a gente sempre pensa e gosta de imaginar é assim: às vezes a natureza precisa de ajuda? Sim. Sempre que a natureza precisa de ajuda, você ajuda e tenta retornar para o natural. Ajuda. É um pouquinho assim, eu preciso só disso, então faz isso e tenta retornar para o processo. Agora faz e tenta retornar para o natural, porque em linhas gerais, o sistema, esse que foi pensado por nenhum de nós aqui, né? Que foi já pensado pela mãe natureza, como a Janet chama, ele é perfeito. Então, ele é sempre melhor do que
o ajuste que às vezes eu tenho que fazer por uma questão de, às vezes, precisar de ajuda. Então, eu faço o ajuste e retorno para o natural. Eu faço o ajuste e retorno para o natural. Sempre na medida do possível. Às vezes, esse ajuste é uma cirurgia cesariana, que é uma intervenção bem grande. Então, faz a cesariana e retorna para o natural, né? Que hoje a gente vê muito de o bebê nasce de cesariana, retorna pele a pele, fica. Então, sempre tem como, mesmo nos cenários mais difíceis, se a gente está com esse modelo mental, a gente sempre tem como retornar para o natural. Se a gente tem esse modelo mental de que o natural é o melhor, o fisiológico é o mais saudável. E, por fim, tem essa questão dos hormônios, que isso aqui, só essa parte dos hormônios dá um dia inteiro de aula e de conversa, porque é muito rico e muito cheio de sutilezas essa orquestra, essa regência por trás desse evento, que é o nascimento humano, que ela é feita por uma dinâmica hormonal. Em linhas gerais, eu só vou passar para vocês assim, e isso é muito fruto do trabalho iniciado pelo Michel Rodin também, que é esse obstetra francês, que foi o primeiro a falar sobre essa questão dos hormônios dentro do processo de nascimento humano. Mas a gente tem aqui 2 grandes hormônios que desde o início conduzem todo o processo, que é a ocitocina e a endorfina, né? Então, a ocitocina, você tem até uma literatura hoje já vasta falando sobre o que é esse hormônio na vida do ser humano. Uns chamam de hormônio da empatia, hormônio do amor, porque ele é esse hormônio que nos faz, assim, sentir prazer quando a gente está com o outro. Né? Então, assim, um dos momentos que a gente libera muito ocitocina, por exemplo, além dessa questão do parto e do próprio ato sexual, né? Ele é o hormônio do orgasmo, essa é minha irmã que mandou uma mensagem ali. Mas esse hormônio, ele também é liberado quando a gente compartilha uma refeição. Então, por exemplo, quando a gente está compartilhando uma refeição com alguém que a gente ama, um amigo, ou um companheiro, ou até com os nossos filhos, aquilo não é tão assim prazeroso. Às vezes a gente lembra de quando a gente era criança, dos almoços em família, das refeições em família, quando a gente sente um cheiro de uma determinada comida e a gente lembra daquela vivência da infância e aquilo foi prazeroso. Então, a ocitocina, ela está sempre envolvida nesses momentos e nesses processos. E a endorfina, ela é esse hormônio, né, que ele nos ajuda na sensação de, como se fosse quase de anestesia mesmo, né? Seriam as nossas anestesias naturais. A gente libera muita endorfina quando, por exemplo, a gente está praticando muito esportes muito difíceis, porque aquilo dá uma relaxada no corpo e você consegue, então, ter prazer também, porque você consegue relaxar o corpo e não sentir tanta dor. Então, durante esse processo todo que a gente conversou aqui, que o útero vai ter que trabalhar, que os nossos ossos vão ter que trabalhar, que o bebê vai ter que trabalhar para nascer, os principais hormônios que orquestram tudo isso são a ocitocina e a endorfina. Isso acontece numa dinâmica muito bem planejada, né? Onde eu tenho um impulso de ocitocina no meu corpo, e a ocitocina é o hormônio que faz as fibras musculares do útero se contraírem, se dilatarem e depois virem para cima e empurrarem o bebê. Toda aquela dinâmica uterina que eu mostrei para vocês acontece em função do trabalho da ocitocina ali nas fibras musculares do útero. Então, a gente poderia pensar assim que é o hormônio do amor que faz o nosso bebê nascer, porque é ele que está atuando lá nas fibras do nosso útero para ele poder se abrir. E a cada impulso de ocitocina que vem na minha corrente sanguínea, segue um impulso de endorfina. Então, eu vou ter ali uma percepção, às vezes, no útero de dor, porque a fibra está precisando fazer aquele trabalho que é bem grande, mas na sequência,
eu libero um pulso de hormônio, esse hormônio que me faz sentir relaxada e com prazer. Então, eu dou uma aliviada para o corpo nesse sentido. Então, é como se eu fosse, ao longo de todo o processo de trabalho de parto ali, né? Dou um hormônio para o útero trabalhar, dou um hormônio para a mãe descansar. Dou um hormônio para o útero trabalhar, dou um hormônio para o útero descansar. E isso vai acontecendo num sincronismo muito perfeito, até o momento do bebê nascer. Aí a gente tem um outro hormônio que entra nesse processo, que é a adrenalina, que ele entra lá no final, que é no momento onde eu preciso ter força para o bebê sair. Porque essa dinâmica do útero se abrir para o bebê nascer, ela pode ser bem lenta, né? Principalmente se é uma mulher de primeira gravidez, assim, que o útero nunca fez esse trabalho antes. Então, eu vou ter, às vezes, uma mulher que está 10, 12 horas nesse processo, ela pode estar muito cansada, o corpo dela vai estar com muita endorfina. Então, é comum, no final de um trabalho de parto, às vezes, as mulheres terem um leve cochilo entre uma contração e outra, porque ela está com tanta endorfina que é como se ela entrasse num outro estado mesmo, assim, de consciência, né? Só que na hora que o bebê vai nascer, na hora que o bebê vai sair, eu preciso ter energia e eu preciso estar alerta, porque é o meu bebê. E eu preciso estar bem consciente disso, porque é o meu bebê que está chegando no mundo e eu vou cuidar dele. Então, nesse momento, vem uma descarga de adrenalina. Esses hormônios que vêm em mim vão para o bebê também, né, gente? Porque nesse momento o bebê ainda está dentro do útero e recebendo o sangue através do cordão umbilical. Então, toda essa dinâmica de ocitocina e endorfina, o bebê também passa por ela. E na hora que vem a adrenalina, o bebê também passa por esse jato de adrenalina, porque ele também precisa estar desperto para nascer. Eu preciso estar desperta para recebê-lo e ele precisa estar desperto para nascer. Ele está nascendo, a gente só nasce uma vez. Então, vem esse impulso de adrenalina, aí acontece o nascimento, né? Por isso que nos partos, quando a gente fala em parto ativo, os bebês, eles sempre nascem alertas. E isso, lá quando a Janet iniciou esse movimento, ela nos conta que era algo motivo de espanto para todo mundo, porque os bebês normalmente nasciam quase que dopadinhos, né? Porque foi um bebê que passou por toda uma dinâmica ali medicamentosa e às vezes ele nem estava na hora de nascer, às vezes ele precisaria de mais uma semaninha ali, ele estava numa outra fase de desenvolvimento ainda, ele ainda estava naquela fase em que ele precisava do acolhimento do útero, ele ainda estava ali quietinho. Então os bebês nasciam bem, com os olhos bem apagadinhos assim, e precisavam até ser estimulados depois. Quando você tem um parto ativo, o bebê normalmente nasce com aquele olhão astatalado, assim, né? Alerta. E então isso naquela época foi motivo de espanto, assim. Mas era um sinal de que as coisas estavam bem. Então a gente tem a adrenalina também. E aí, ao longo do trabalho de parto, a gente tem ali um hormônio que é como se fosse um pano de fundo, que é a prolactina, né? Só que a partir do momento que a gente está ali no expulsivo, essa prolactina, que é o hormônio do cuidado, do afeto, o hormônio também que vai nos ajudar na amamentação, ela começa a subir, 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 e quando o bebê nasce, a prolactina também está num nível enorme dentro do nosso corpo. Então, a prolactina é esse hormônio que faz muitas vezes a gente... Eu acho isso fantástico, né? A gente acordar de noite, antes do nosso bebê acordar, a gente acorda segundos ou minutinhos antes, e na sequência o bebê chora, e aí a gente tem que amamentar e tal. Então, essa é a prolactina, né? E ela vem ali num nível básico e tal, mas quando de fato o bebê começa a nascer, ela sobe. E ela vai ser a nossa grande companheira da maternagem aí desse bebê durante esses primeiros meses de vida. Então, essa dinâmica hormonal, ela é muito bonita e ela merece, sim, uma reflexão mais profunda, mas, por hora, eu acho que é o que
o que a gente pode tratar aqui com vocês, né? Entendendo que é algo que funciona além do nosso comando. Só que aqui, se eu não tenho como ajudar, porque esses hormônios eles acontecem, eu tenho muito como atrapalhar essa dinâmica hormonal. E quando eu entendo como que esses hormônios são produzidos no nosso corpo, aí eu começo a perceber que a gente tem atrapalhado muito esses hormônios a cumprirem o seu papel, né, de regência do nascimento humano, e por isso, às vezes, o nascimento acaba ficando travado, ele não vai, né? Porque a ocitocina, assim, só para a gente finalizar e ter uma ideia, assim, a ocitocina a gente fala o Michel Odan fala que é um hormônio tímido, né? Então, assim, é um hormônio tímido no sentido de que se você está num ambiente de muita exposição, de muita claridade, de muita gente te observando, você não produz esse hormônio. Ele é um hormônio intimista. Eu gosto de fazer uma analogia com uma relação sexual, por exemplo. Uma relação sexual também a gente tem altos níveis de ocitocina. E aí você pensa você tendo uma relação sexual num centro obstétrico, né? Por mais que você ame a pessoa, vai ficar complicado você se sentir envolvida, relaxada e curtir aquela relação sexual. Porque o hormônio que comanda está inibido, seu corpo não está conseguindo produzir ele, né? Seria como eu querer produzir adrenalina estando assim, totalmente zen, sabe? Nossa, tá tudo bem na minha vida, eu tô assim, num ambiente gostoso, eu vou produzir adrenalina? Não vou produzir adrenalina. Então, a ocitocina é esse hormônio tímido e intimista, e aí quando a gente pensa em como o parto acontece ou é conduzido, a gente fica pensando, será que que o nosso corpo está conseguindo produzir ocitocina suficiente para esse processo? Né? Então, por isso que, às vezes, essa dinâmica orquestral aí por trás do processo, ela está prejudicada, às vezes, pelo entorno, pelo estilo, por como a coisa está sendo conduzida, né? E então isso faz diferença, sim, porque são os hormônios que, no fim das contas, estão orquestrando tudo isso. Então, a quantidade de hormônio certo que eu vou ter no meu corpo faz diferença. Enfim, meninas, isso é um pouquinho da filosofia do parto ativo, né? Um pouquinho do nosso entendimento acerca da fisiologia do parto. Se gostaram do tema, sugiro que leiam o livro da Janet, é muito gostoso, muito legal. Mas, em linhas gerais, era o que eu tinha preparado para falar para vocês. E aí, queria saber se vocês têm alguma pergunta, algum comentário. Como é que fez sentido para vocês tudo isso? Não fez? Como é que ficou aí? Se alguém quiser então. desativar... Ah, ok. Quando você falou, Inês, sobre a articulação ali do sacro e do ilho, para mim fez muito sentido, porque na verdade é o que tem mais me incomodado desde quando eu descobri a gestação. Então, essa coisa de ficar deitada com o sacro na cama, né, em contato com o colchão, olha, até eu entender que eu ficando de lado, por exemplo, dormindo mais de lado, que não era um hábito meu, aliviaria as minhas dores. Então, foi assim, eu tô de 17 semanas, e de semana passada para cá, que eu entendi, o meu corpo entendeu que esse ficar de lado aliviaria bastante essa dor, né? E eu sou professora, então essa minha posição durante a semana inteira, né, aqui de frente com o computador. Então, tem agora, nessa última semana, o que me incomodou um pouco mais foi a questão ali do cóccix, né? Então, essa, essa movimentação aí tá doída. Mas vendo assim, né? Vendo a imagem, Você vê faz que mais é isso sentido. mesmo, né? O caminho é esse. Que bom que tá assim, que tá mexendo.
Agora, sabe o que você pode fazer, Letícia, que pode te ajudar? É você todo dia, assim, em algum momento do dia, você faz a posição de ficar de 4 apoios, sabe? Coloca uma almofadinha ou um travesseiro embaixo do joelho, mas fica, no yoga é a posição que a gente chama do gato, né? Então você fica ali de 4 apoios, porque daí você tem a sua barriga vai estar aqui para baixo, né? Como se aqui fosse a sua coluna. Então aí você está apoiada com os braços e com as pernas, sempre colocando uma proteção para o joelho. Mas só de você ficar nessa posição já alivia ali o sacro. E aí você pode, eu falo assim, imagina um gatinho mesmo se espreguiçando, né? E aí a gente vai e fica mexendo o braço, mexendo ali o quadril, então é bem relaxante e vai aliviando todas essas tensões que a gente acumula, sim, nessa parte do corpo, né? Que seria ali na pelvis como um todo. E então é gostoso, assim, você pode fazer isso todo dia, em algum momento do dia, né? De preferência, diminui a luz, põe uma musiquinha bem gostosa, fecha os olhos e vai curtir ali o seu corpo mesmo, que é um momento. E isso é tão legal porque isso favorece a nossa produção hormonal que a gente precisa, favorece a nossa produção de ocitocina, de endorfina. Isso ao longo de uma gravidez, quando você chega lá no final, você tá com um corpo mais solto e relaxado, sabe? Então, é uma coisa que você pode fazer. Ah, eu Bom, vou fazer assim. Comprei a a bola do bola Pilates, porque também, também vi que ia ajudar bastante ali, né? também. Então, tem me ajudado, mas vou tentar o gato aí também. Obrigado. Nada, de nada. Mais alguém? Inês, Inês, Hum. eu acho que também no livro tem muitos exercícios, várias coisas assim de sugestão, né, do que pode fazer, de preparação mesmo para o parto. Inclusive, esse livro está sempre nos top 5 dos livros indicados para gestantes, né, na preparação para o parto. É verdade. Ali tem até os desenhos, né? A Janet Sim. tem os desenhos, então, assim, dá para a gente favorecer o corpo, sim, de tanto ao longo da gravidez quanto lá na hora do trabalho de parto, né? Sim, e conhecer e trabalhar esse corpo, né? Entender esse processo já na gravidez ajuda muito, né? A essa consciência, a essa autodescoberta com o corpo no momento do parto, né? Então, que bom ali, né? Ela já com 17 semanas, já podendo sentir, né? Esses limites que são naturais do corpo, mas também o que acontece nesse processo já de gestação, né? Que implica também no momento do parto. Então, é muito legal, né? Poder estar consciente e ativa desde a gestação, né? Para viver aí um parto e também um pós-parto depois, com mais disposição e com mais sentido, né? Em relação a essa natureza. Eu acho também porque a gente vê muitas mulheres na gestação que sentem dores e ficam com aquela dor até o final, porque eu acho que isso é assim mesmo e não dá para fazer nada. E na verdade não, né? Então, desde o começo, eu acho que toda essa questão do movimento, né, que a Diane traz muito no livro dela, né? O uso da bola e rebolar e fazer esses movimentos, né? Então, quanto mais cedo a mulher começa com isso, mais fácil fica, né, de lidar com esses desconfortos da gestação. Né? E às vezes e são coisas simples, né? Não é nada Sim. de outro mundo, né? Que você precisa, nossa, tem que fazer um curso para fazer isso daí, não. Né? São coisas, são posições, movimentos que a gente conhece, né? Então a gente super recomenda, né? De ter o livro sempre à mão aí para se informar e para consultar e realmente para colocar em prática. É. Agora eu lembrei de uma vez que a Janete falou que essa coisa do ficar de 4, né? Hoje a gente não fica, mas que no tempo bem antigo, onde você ia limpar o chão
e o único jeito de limpar o chão era você ficar de 4 ali esfregando, né? Então, era muito, na verdade, mais aliviante e mais simples para as mulheres esse processo de gravidez e parto, porque essa postura de 4 apoios, ela favorece o processo no sentido de aliviar o desconforto, mas ela também está alongando toda a parte ali do sacro, toda a parte dos glúteos, ela tá trabalhando. Então, ela é uma postura muito fisiológica para a mulher, em especial quando a gente está grávida, né? Então, fica a dica aí. Joga a enceradeira fora. Nem enceradeira tem mais, né? Agora é robô. Tem robô para limpar a casa, então. Mas aí a gente vem aqui, conversa e vai e faz mesmo assim, para a gente ver que funciona. Mais alguma coisa, meninas? Acho que era isso, então, né? A Delma coloca ali que aula linda, né? E, deixa eu ver aqui. Estou no celular, é um pouquinho mais difícil aqui para mim. Tá aqui no chat, aqui, colocando. E realmente, Inês, que aula linda. E essa mas eu vejo isso acontecer sempre que, em todos os eventos que a Janet vem, que a gente fala, é como se a gente despertasse um sentido, né, uma lógica dentro da gente, a gente fala assim, nossa, então tá, né, então eu vou porque dá para fazer, dá para ter um bebê assim e dá para ser tudo bem. Em nenhum momento a gente vai falar assim, nossa, é tão tranquilo, é tão fácil, não. É sempre um grande trabalho para o corpo dar à luz a um filho. Mas esse trabalho, ele pode ser potencializado se a gente favorece a natureza, né? O que a gente acabou, eu acredito assim, trabalhando, fazendo enquanto cultura, foi desfavorecer a natureza, né? Tudo numa intenção boa, nem nada do que se pratica hoje surgiu com uma intenção ruim, né? Porque sempre que a natureza precisava de ajuda, as pessoas iam tentar ver como ajudar, para que no final você tivesse um bebê nascido bem e uma mãe bem, né? Então, tudo que surgiu foi sim com uma intenção boa e nobre. O problema foi o uso que nós, enquanto cultura, fomos fazendo disso ao longo dos anos, né? Então, nesse uso, eu acredito que a gente se perdeu sim um pouquinho. Mas hoje, hoje a gente tem muitos lugares do Brasil mesmo já com outra mentalidade, né? A gente tem cada vez mais profissionais dando suporte para mulheres que também têm uma outra cabeça, que querem viver o processo. Porque às vezes a mulher não quer, às vezes ela quer algo também um pouco mais rápido, né? Então, mas hoje a gente tem já esse conhecimento sendo expandido aí. Inês, só para a gente ir finalizando aqui, 2011, 2012 eu fiz a formação, né, com a Janet, inclusive eu tenho meu bebê aqui de 10 anos já, da primeira formação, ele já quase perdeu o braço, tá bem encardido. Esse daqui tá firme e forte. A Janet viria, né, o ano passado para o Brasil, acabou tendo que cancelar por causa da pandemia. Tem alguma previsão para esse ou os próximos anos da formação com ela no Brasil? Então, na verdade, esse curso que a Janet dá de formação, ele é bem prático, né? Então, no primeiro momento, ela não visualizou como fazer isso no formato online. Mas daí no final do ano passado, ela já tinha formatado esse curso para ser feito online, e agora em janeiro ela fez, porque aqui no Brasil a gente tem a tradução, né? Mas ela fez, eu digo em Londres, mas foi online, então é para o mundo todo. Ela fez o curso de formação
e ela gostou, assim, da experiência, do resultado, né? Então, eu acho que esse ano ainda a gente vai fazer com ela aqui, mas no formato online. Não tem como a gente pensar em nada presencial, assim, mas eu estou imaginando que esse ano ainda, talvez ali no começo do segundo semestre, a gente tenha esse curso de formação com ela, online, e é o que a gente pode fazer por enquanto, né? Até nesse que foi agora em janeiro, final de fevereiro, eu participei, final de janeiro, começo de fevereiro, participei com ela, assim, e ela estava lá em Londres numa situação bem de isolamento, ela se isolou totalmente mesmo, a Janet hoje está com 73 anos. Então, só que agora ela já se vacinou, ela tomou a vacina por lá, então ela está mais tranquilinha, assim, mas as viagens acho que não vão acontecer tão cedo, né? Mas esse ano vamos trabalhar para fazer esse curso online aí, que é bem legal. Eu acho que o grande, para mim, a Janet é uma grande educadora, assim. Quando eu vejo ela dando uma aula, dando um curso, eu fico pensando, nossa, como ela é criativa em inventar formas de fazer a gente absorver aquele conteúdo, sabe? E tanto na aula para profissionais, quanto quando ela vai fazer uma palestra para casais grávidos, assim. Ela é muito criativa e como ela ama muito o que faz, aquilo passa para as pessoas. Então, a gente vê as pessoas saindo, assim, transformadas de uma aula com ela, de uma palestra. E ela é uma grande educadora, eu acho. Então, a gente tem que aproveitar enquanto ela está entre nós. Vamos trabalhar para trazer ela esse ano, online. Beleza. Beleza? Gente, mais alguma pergunta só para a gente finalizar? Se não, procurem a Inês no Facebook, no Instagram, entrem em contato, tirem Quem dúvidas, se quiser fazer quiserem de algum... aula, né? A gente tem aula Isso. de yoga e parto ativo, então online também. E aí a gente vai trabalhando isso ao longo da gravidez. Aí vocês têm aí como a gente ir seguindo nessa conversa depois. Qualquer dúvida, se não, entre em contato com a gente pelo site do Doula Curitiba, a gente está no Facebook também, no Instagram, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês tiverem aí para falar para a gente está à disposição. Mas a gente agradece de coração a presença de todas vocês aqui hoje. Obrigada, Inês, né, por estar aqui com a gente. E mês que vem, provavelmente no dia 27 de março, que acho que é o último sábado do mês, a gente tenha a presença da parteira, né, enfermeira obstetra, a Cristopala, falando sobre os mitos e verdades do parto normal. Então, estão todos convidadas já, convidem quem quiserem, mas a gente vai estar divulgando aí uma semana antes a gente começa a divulgação, senão o pessoal esquece, né? Se divulga muito cedo, tá? Então, desejamos um bom final de semana a todas e qualquer coisa estamos aí à disposição e nos vemos numa próxima. Isso, e Cris, quer falar lembrando alguma que coisa? no site tem o contato da Inês, né? Tem o contato da Inês no nosso site. E também a programação a gente procura atualizar no site, né? Então, se às vezes não consegue, né, de uma forma mais fácil na rede social acompanhar a nossa agenda, é possível acompanhar pelo site, e aí os outros eventos também que a gente vai oferecendo. E gratidão pelo encontro de hoje, gratidão, Inês, pelo linda apresentação aí. Um bom final de semana a todas. Luna. Eu que agradeço. Bom final de Beijo. semana. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada, Inês. Obrigada a vocês. Para mim foi uma alegria. Tchau. Tchau, muito obrigada. Obrigada.